Muito boa tarde, gente. 15 horas, né? A gente tinha combinado fazer a live de lesões fúngicas ou doenças fúngicas. É, então a gente vai falar sobre as lesões mais frequentes e as lesões que são mais pedidas também em concursos de uma forma geral. Dentro das doenças fúngicas, das lesões fúngicas, sem dúvida nenhuma, a gente, que todo mundo que é dentista, a Yara tá aí, tudo bom, Yara, Matheus? Muito boa tarde, galera. Sejam bem-vindos, né? Sem dúvida nenhuma, todos aqui já viram um caso de candidose ou candidíase, né? Porque é uma lesão extremamente frequente, uma lesão que é, acomete a boca de muitos pacientes. E aí, Yara, chamaram lá em São José dos Campos, né? É, o Felipe conseguiu chegar aí, né? A gente conversado já ontem, talvez não daria, mas ele deu um jeito e vai estar presente aí na live. Show de bola, né? Ô, Darcão, E aí, Felipão, boa beleza? tarde aí, Boa cara. tarde. Só na Consegui aqui correria? dar uma agilizada nas coisas para fazer parte da live aí com o pessoal, também para prestigiar todo mundo que tá assistindo a gente aí essa E aí, semana Eduardo, toda, tudo né, cara? bom? Aham. Não, bacana, porque a gente está trabalhando pra caramba, né? Estamos de quarentena, mas estamos ralando pra Graças a caramba. Deus. Eu vi que E você falou aí que a Yara foi chamada de São Zé. Legal, a Yara é muito legal, né, cara? não, Parabéns, viu, Yara? até perguntei para ela que eu não tenho certeza, mas eu acho que deve ter sido, porque chamou até 50 e a gente tinha feito um curso. Ah, legal, oh, É. bacana, Yara, bacana que Você você sabe que a foi Yara chamado. que fez o contato quando eu fiz aquela entrevista lá na TV Canção Nova, foi ela que indicou a gente, Darcão. Poxa, que bacana, né? Legal, né? Então ela tá como funcionária da prefeitura, muito bacana, Yara. Ela Depois tá a gente aqui, né? vai ter que fazer uma live com você também, hein? Aí, bom, hein? Ó, o Pedro tá aí, a Gabi tá aí também, os nossos alunos, show de bola. Ah, show de bola. O pessoal tá entrando Vanessa, agora, né? é. Então, vamos bater um papo sobre lesões fúngicas, né? Que é o nosso tema. E vamos falar de candidíase. Sim, beleza. Vamos começar esse bate-papo, esse bate-bola, como a gente tem feito todos esses dias aí. Só relembrando o pessoal, como que tá acontecendo, a gente. Só vou dar uma recapitulada, tá, Darção, para eles entenderem o que, que a gente fez. Na semana passada, exatamente na sexta-feira, a gente fez uma enquete pedindo se vocês queriam que a gente falasse de câncer ou infecções. Daí deu um empate, mas numa votação aí no final, a infecções acabou ganhando e a gente decidiu falar dessa semana de infecções virais, bacterianas e fúngicas. A ideia era falar na segunda-feira disso, mas isso aí tomou uma proporção grande do ponto de vista de perguntas, dúvidas e tudo mais, tanto que a gente conseguiu falar só de infecção viral na segunda, e aí na quarta falamos de infecções bacterianas, e aí deixamos hoje só para infecções fúngicas, que é um grupo de doenças assim bem interessante e que acaba vocês, por exemplo, como dar sua candidíase ou candidose, vocês estão frequentemente em contato aí no consultório e tudo mais. Então vamos fazer esse bate-bola. A ideia hoje é falar bem de cândida, todos os tipos, desde a estomatite protética, que é aquela que ocorre por prótese, em termos de diagnóstico e tratamento, falar de quelite angular, candidose leucoplásica, qual outro que eu estou esquecendo? Candidose pseudomembranosa. Pseudomembranosa, Então a gente glossite vai romboide. glossite on-body mediana, e aí a gente vai fazer um resumão e vamos falar um pouquinho de PB-micose, que é paracoccidioidomicose, e um pouquinho também de histoplasmose, mas o foco maior, assim, eu digo que 90% dessa live que hoje a gente vai falar de candidose, tá, pessoal? Então vamos conversar, Darsones, essa questão da Cândida aí, se quiser tocar já, fazer uma introdução geral do que causa, fatores Não, etiológicos e tudo mais. fechou. O Eduardo até está perguntando, eu não entendi o nome desse autor, o primeiro, Eduardo, mas
O Tomasi a gente gosta bastante, principalmente da parte filosófica do Tomasi. A gente segue muito o Tomasi, né? A parte de processo diagnóstico, de doenças, lesões fundamentais. Só que a parte de doenças está um pouco defasado, né? O Tomasi acabou, infelizmente, ele já é falecido já há um tempo, né? Quem atualizou foi a esposa. E quando a gente pega doença por doença, se for estudar para concurso, é melhor pegar o Neville ou Neville, tá? Então, em termos de concurso, é melhor estudar pelo Neville ou Neville. Então, vamos falar fazer uma introdução, né? A candidose é uma infecção fúngica, obviamente, que é causada principalmente pelo fungo do gênero Candida albicans, né? Existem vários outros de bibliografia, de artigos, né? E a gente falava muito em aula dessa questão imunológica, que a candidose é uma doença oportunista. Antigamente ela tinha essa denominação. Hoje em dia até tem alguns tipos de síndrome que estão relacionados com paciente que não tem imunossupressão, mas é muito mais comum nos pacientes com imunossupressão. Tanto que a gente falou de doenças fortemente associadas ao HIV e dentre as doenças fortemente associadas ao HIV, a mais comum é a candidose pseudomembranosa. Como o Felipe falou, né, a candidose ela pode se apresentar duas formas dentro das lesões, né? A forma de IFA, que é a forma patológica, e a forma leveduriforme, que não é patológica. Então, sempre quando a gente pensar em cândida, claro que a gente não vai fazer biópsia na grande maioria dos casos de candidose, só em candidose hiperplásica que faria, por exemplo. Aí a presença de IFA é um detalhe importante. Então, a gente vai ver lá no epitélio a formação de IFAs na região indo para a profundidade do epitélio. Então, esse é um detalhe importante. Outro detalhe importante é a questão de que a estomatite protética, eu estava dando uma relida, né, nessa questão. Estomatite protética é aquela lesão que forma, todo mundo já viu isso, quem já atendeu um paciente. A estomatite protética é o palato fica eritematoso na região da área chapeável, né? Então, tem autores que consideram como uma forma de candidose e tem autores que estão considerando porque não se encontra essa forma de IFA se realizada uma biópsia. Então, a estomatite protética fica nesse meio termo entre ser candidose ou não, né, porque no tecido não se encontra a cândida em forma de IFA. Então, o Felipe já falou das formas de candidose, pseudomembranosa, uma das mais comuns. A mais comum é a eritematosa, relacionada com antibiótico terapia. A terceira forma é a glossite romboide mediana. A quarta, quelite angular. Quinta, candidíase hiperplásica, que se confunde com leucoplasia. A sexta é a candidíase mucocutânea, que geralmente pode pegar várias áreas. E tem uma síndrome, hoje em dia, chamada síndrome endócrina candidíase também, que o paciente saudável, teoricamente, ele tem múltiplas áreas de candidose com uma apresentação clínica mais, assim, como se fosse leucoplasia, placas brancas não removíveis à raspagem. Show de bola. Então, na verdade, até eu agradecer a Patrícia, que também é uma que tem acompanhado a gente. Ela mandou hoje para mim no WhatsApp. Sei que o pessoal tá ligado. A gente tinha falado que ia fazer infecção fúngica, e aí ela, estudando lá, viu um artigo falando que em muitos casos a porcentagem alta há uma aderência do fungo mesmo nas próteses. E por isso que também a higienização da prótese acaba sendo eficiente no tratamento, né? Não somente a questão de bochecho direto, claro que é eficaz, tanto bochecho com bicarbonato quanto com anistatina, mas o fato de lavar, higienizar a prótese, de remover ali na superfície da prótese o fungo, isso é bem evidente. Então, agradecer aí isso aí que ela passou para a gente falar agora, né? Bem bacana isso. Não, é o caso da estomatite protética, né? Então, o que se tem hoje em dia é essa questão de presença de fungo quando faz exame micológico nas próteses, mas no tecido não se encontra o fungo em forma de IFA. Então, a gente sempre ensinou, a gente sempre aprendeu dessa forma, mas a estomatite protética hoje em dia fica
entre ser considerado uma doença fúngica ou não, né? Ou não, sim, exatamente. É, e dentro desse contexto todo, a gente sempre começa a aula de candidose falando que o fungo causador é o Candida albicans, esse é o fungo causador. Existem outras espécies de Cândida, mas Candida albicans é o mais envolvido. E a gente entende também que o fungo, como outros fungos e outros micro-organismos também, são considerados um fungo oportunista. O que isso quer dizer? Que ele se manifesta em uma situação de delay, de distúrbio de imunidade, de imunossupressão no paciente. Isso quer dizer que todos os pacientes com candidose vão estar no estágio de imunossupressão, seja ele um HIV positivo, ou um paciente com diabetes, ou um paciente no estado de anemia grave, um tratamento de câncer, que ele vai ter uma prostração geral? Não. Isso não quer dizer. Tanto que existem candidoses, ela varia, o grau é muito variado. Então, é claro que uma candidose extremamente agressiva, que é muito o bochecho com bicarbonato, com nistatina não está sendo resultado, a gente sim pode pensar que é um distúrbio imunológico severo, tá? E o que a gente acaba vendo bastante também, por experiência, pacientes com diabetes não controlados, que manifesta, já vou explicar mais adiante a relação do diabetes com o cândida. Mas, assim, algumas candidoses que são, como o Darcio, estomatite protética, que ainda está no borderline, ou algum pontinho só avermelhado no palato duro e palato mole, às vezes, não quer dizer que o paciente vá ter um estágio de imunossupressão, mas ele tem um estado que ele não higieniza a prótese, não tira para dormir, então ele propicia um ambiente muito favorável para o desenvolvimento do fungo, ainda que ele não tenha um estágio imunológico grave. Agora, se juntar tudo isso, ele propiciar esse ambiente aí para o fungo desenvolver e ainda ter um estágio imunológico muito deficitário, ele vai ter uma candidose muito agressiva. Tá? Então, é só para pontuar. Realmente, a Candida albicans é um fungo oportunista, que ele vai se manifestar nas falhas da imunidade do paciente. Tá? E ainda falando disso, para concluir, é claro que essas doenças imunossupressoras ou até pacientes que tomam corticoides, que acaba sendo um efeito colateral de paciente que faz corticoterapia a longo prazo, muito com uma dosagem elevada, o sistema imune, e isso faz com que o paciente desenvolva a cândida. E com relação à diabetes, o que acontece? E a diabetes é interessante até em um outro detalhe, porque a gente fala que não é legal operar um paciente com diabetes. O que é o problema disso? Tem dentista que não sabe, eu não opero porque tem diabetes, mas por quê? Não sei. Porque a diabetes tem uma série de situações que pode acarretar pós-cirurgia ou transcirurgia. Primeiro, questão da cicatrização. O paciente com diabetes ele tem cicatrização debilitada. E a diabetes ela causa uma alteração funcional em uma célula de defesa, um leucócito de defesa, que é o neutrófilo. Neutrófilo, pessoal, vocês lembrarem lá da aula de patologia geral, é aquele leucócito granulócito que vai ser responsável pela imunidade inata. O que isso quer dizer? Todos os micro-organismos ou toda agressão que o nosso corpo sofrer, a primeira célula que vai estar lá como primeiro guarda de um exército é o neutrófilo. Então, o agente agressor entra, o neutrófilo vai e tenta sanar aquele agente agressor. Se esse neutrófilo tem a função debilitada, ele logicamente não vai conseguir ter uma defesa adequada, o que vai facilitar então a ação do fungo Candida albicans. Então é isso, a diabetes, veja bem, a diabetes causa uma função debilitada no neutrófilo, que logo então não consegue fazer sua defesa que deve ser realizada da melhor forma possível. Então, gente, veja bem que são situações diferentes. Quer dizer que na diabetes, se a gente olhar um hemograma, a contagem de neutrófilos vai estar diminuída? Não. Vai estar igual. Por quê? Porque o que muda é a função desse neutrófilo que vai estar alterada. Tá? Então, partindo dessa introdução, a gente começa a entender que a Cândida pode ter uma relação, sim, com doenças imunossupressoras, medicamentos, entre aspas, ou ser um estágio transitório. E por que é importante saber isso? Porque se realmente tiver uma relação grave e você esquecer de pedir exame para o paciente para saber se o paciente tem um estágio desse, você vai estar tapando o sol com a peneira.
e aí o paciente vai estar progredindo numa doença grave. Então, quando a gente fala que às vezes a candidose é relacionada com uma doença de base, essa doença de base pode ser um diabetes, pode ser um HIV, pode ser um paciente que tem uma doença autoimune que toma corticoide, tá? Então, pessoal, vamos ter essa consciência, entender que às vezes as coisas acontecem de uma maneira muito mais ampla do que só localmente que a gente está observando ali. Não, bem lembrado, Felipe lembrou bem essa questão de sistêmica, né? Porque a gente falou que hoje em dia não é considerada somente uma doença oportunista, é uma doença que pode ter, mesmo pacientes sem nenhum problema sistêmico desenvolver, né, a candidose, mas em muitas situações, na grande maioria das situações, tem esse problema de base envolvido, que muito bem o Felipe falou. Vamos falar da candidose pseudomembranosa, né? Candidose pseudomembranosa talvez não é a mais comum, mas uma das mais comuns. Eu só vou responder alguém aqui, a Tatiane, que perguntou, mas é tratado com antibiótico, sendo uma doença antifúngica? Sim, na verdade, o antifúngico é considerado um antibiótico, viu, Tatiane? Então, nistatina é um antifúngico, um antibiótico, que ele vai ter o seu efeito sobre fungos. Então, é considerado um antibiótico. A nomenclatura, isso é só nomenclatura, né? Não tem muito... É que a gente, às vezes, acha que todo antibiótico é só para bactéria, mas não. É um antimicrobiano, na verdade, né? O R.M. Diniz fala que tem uma paciente que não cessa a candidose porque tem câmara de sucção e ela não troca, tem hiperplasia fibrosa. Sem dúvida, nessas situações, próteses mal adaptadas, próteses mais antigas, né? O desenvolvimento de candidose é mais frequente. Então, não é que a regra é todo paciente que tem prótese mal adaptada tem candidose, mas facilita muito o desenvolvimento de candidose, principalmente porque facilita muito o acúmulo do fungo mesmo, cândida, né? E fazer aquela estomatite protética que a gente falou que nem sempre a gente considera hoje em dia como candidose. Então, esse é um detalhe importante, né? Vocês bem que poderiam fazer uma live sobre interpretação de exames, né? Já vi cair muito em concurso. A parte de exames, Eduardo, tem a parte bem básica que cai. Só vou dar uma fugida um pouquinho de tema, mas, por exemplo, hemograma, a parte de, principalmente contagem de leucócitos, né? Deve falar assim, aumento de leucócito, o que chama? Aumento de linfócito, o que pode causar? Pode ser causado por quê? Infecção viral. Cai, mas assim, não tanto, tá? Até o Instituto Mais, que você vai prestar o concurso de Mairim, que realmente tem uma outra questão que fala é um assunto que geralmente tem uma questão, né, nas bancas do Instituto Mais. Faz a raspagem com espátula de madeira, o Adriano está perguntando. Lembrando, né, que a gente comecei a falar de candidose pseudomembranosa e nem falei sobre ela. Mas é o famoso sapinho, né? Então, o famoso sapinho, a manobra semiotécnica que você utiliza e o diagnóstico praticamente é fechado através de raspagem, como o Eduardo ou o Adriano falou. Raspou, saiu, deixou aquele fundo eritematoso, o diagnóstico provável é muito forte que seja candidose pseudomembranosa. O diagnóstico, na verdade, é um diagnóstico de presunção, né, clínico. Porque, teoricamente, para se definir, a gente teria que fazer exame micológico. Mas ninguém vai fazer isso, porque é uma patologia tão comum, né, que o diagnóstico de presunção, que pelo fato da apresentação clínica ser essa sempre, você não precisa ficar fazendo o exame de antibiograma ou micológico para falar, é candidose, né? Então, em concurso também é muito pedido e muito falado essa questão, né? Raspou, saiu com raspagem, placa branca, aí o diagnóstico é candidose pseudomembranosa. Lembrando que essas candidoses pseudomembranosas também tem uma correlação, criança, por exemplo, tem muito candidose pseudomembranosa, porque o sistema imune ainda não está completamente maturado. E no idoso também é bastante comum, porque o sistema imunológico pode ter os seus defeitos, né, já de muito tempo de uso, que eu brinco, né? Então, nas crianças e nos idosos é bastante comum candidose. Nas crianças, o pessoal pergunta, bebê, por exemplo, não tem como fazer bochecho de nistatina. Como que trata? Trata com cotonete, né? Passa nistatina com cotonete.
três, quatro vezes ao dia e, assim, rapidamente isso vai se resolver. Aí você tira aquela placa branca, obviamente, né, que é o que é onde tem a grande quantidade de fungo em forma de hifa, e aí você praticamente já resolveu o problema de candidose pseudomembranosa. Só fazer um bate-bola então da candidose, pseudomembranose, já que a gente está falando disso, questão de diagnóstico. Então a gente fala, né? Sempre a gente vai falar, será que tem relação com doença sistêmica ou não? Geralmente a candidose pseudomembranosa tem. Então se a gente parar para pensar, imagina um cara com 27 anos chega no consultório com a candidose pseudomembranosa, o cara não é usuário de prótese total. Não estou nem falando que ele é HIV positivo, até porque ele pode ter outras comorbidades que levem aí à queda de imunidade. Mas é sim um paciente que pode ser um HIV positivo. A gente falou na segunda-feira de infecções virais e acabou falando um pouco das manifestações bucais de pacientes HIV positivo. E a candidose pseudomembranosa é uma das mais características. Tá? Então, lembrando que na questão do diagnóstico é importante a gente levar em conta, como a gente vem falando em todas as lives, né? Qual é o seu paciente? O que o seu paciente apresenta? Até para a gente já começar a raciocinar em termos daquela lesão específica, né? Então, eu acho que isso é importante a gente levar em consideração. Candidose pseudomembranosa é uma doença relativamente simples de fazer diagnóstico. Talvez não seja simples de tratar, porque, como eu falei, é associada com doença de base, então a gente tem que tratar as duas coisas, senão a gente vai estar tapando aí o sol com a peneira, tá? Eu gostaria de só ver algumas questões aqui, Darcy, eu acho que você respondeu toda. Da Rafaela, você respondeu naquela pergunta da câmara de sucção, você falou, né, isso Sim. daí tudo. O Eduardo fala das questões também já falou, o Adriano da raspagem, e a Vanessa fala da quanto mais ácido no meio, maior possibilidade de desenvolver candidose. Isso aí você não falou ainda, né? Não, não. Tá. Então, até isso aí era até legal a gente abordar, porque é isso aí que vem de encontro. Isso é uma questão interessante de concurso, né? Que acaba caindo bastante a questão do pH do meio, se o fungo favorece num pH mais ácido ou básico ou neutro. E aí, dentro desse contexto que a gente usa muito tratamento, Vanessa, que é o bochecho com bicarbonato de sódio, que é exatamente nessa via aí de controlar o pH do meio, é um dos motivos a gente usar. E hoje em dia a gente já sabe também por estudos que o bicarbonato de sódio também tem sim uma ação antifúngica. Tá? Então, vamos abordar um pouquinho nisso, Darcy, né? A gente fala até um pouco de tratamento. Então, Eu digo assim, de bochecho, o tempo que o paciente precisa ficar. Uma das coisas que a gente recomenda, né, quando o paciente é usuário tem estomatite protética, que fica nesse borderline, é deixar a prótese numa solução com água bicarbonatada, né? E aí você pode colocar uma colher de sopa de bicarbonato, encher o copo, deixar a prótese, e isso vai eliminar muitos dos fungos, né? Porque, como a Vanessa falou, o fungo cândida ele gosta mais de ambiente ácido. E uma outra possibilidade não, quando o paciente tem candidose intrabucal, é que ele faça o bochecho realmente para que haja esse aumento do pH local, e esse aumento do pH local faça com que o ambiente não seja tão favorável para o fungo cândida, e aí, consequentemente, é um tratamento. E quando a gente fala de bicarbonato, não precisa ser bicarbonato de farmácia, tá? Porque bicarbonato na farmácia é mais caro, pode ser bicarbonato de supermercado mesmo, onde compra, onde tem os temperos, né? Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes de SUS, tudo, porque às vezes não tem a medicação nistatina no posto, e aí há a possibilidade de uma medicação muito barata, né, e que resolve, assim, grande parte dos casos. O que a gente tem visto quando não resolve é porque o paciente tem uma doença de base, né? Então, essa doença de base sistêmica, e aí não é que o tratamento não resolveu, o problema é o estado sistêmico do paciente, esse estado sistêmico do paciente que vai fazer com que o tratamento não seja efetivo, né? Sim. E aí, com relação ao tratamento, depois já vou entrar na pergunta da Rafaela de novo, a gente usa... Como que a gente trata o paciente de modo geral? Tópico, sempre tópico, começando com tópico, e em alguns casos a gente entra com sistêmico. Tópico, o que é?
bicarbonato de sódio. Então a gente vai pedir para o paciente colocar uma colher de chá, mais ou menos, que a gente considera de chá, não é nem de sopa, em meio copo de água e vai fazer uma solução. Na verdade é interessante que ele faça duas soluções. Uma para ele deixar a prótese, para higienizar a prótese, e a outra para fazer o bochecho. Lembrar, gente, sempre ficar muito atento, que o paciente às vezes acha que o bochecho é ele colocar na boca, ficar 5, 10 segundos e cuspir. Isso não tem eficácia nenhuma, tá? Por quê? Porque esse bochecho não teve o contato com o fungo ou com a mucosa para diminuir isso e até para tirar um pouco a acidez, como a Vanessa falou ali. Então, gente, são 3 minutos de bochecho. Guardem isso. De 3 a 4 vezes por dia, cada bochecho 3 minutos. Fala o paciente cronometrar e tudo mais. É um medicamento extremamente simples. Quando a candidose é bem, como que eu posso dizer, incipiente, não aparece muito, a gente só usa o bicarbonato mesmo. Mas em alguns casos a gente associa bicarbonato e nistatina. A nistatina é a mesma coisa, só que a nistatina é uma colher de sopa. A gente pede para o paciente bochechar esse conteúdo da colher de sopa também por 3 minutos, 3 a 4 vezes por dia. Esses medicamentos resolvem muito, gente, muito. Basicamente, esses tipos de candidose. É claro que uma candidose mais crônica, ela é difícil de tratar com tópico, que é a candidose hiperplásica ou leucoplásica. E aí, nesses casos, a gente precisa lançar mão de um antifúngico sistêmico. Qual? O talvez considerado mais eficaz é o fluconazol. Embora a gente tenha medicamentos como miconazol, itraconazol, que podem ser utilizados também. Essa é uma filosofia nossa, tá? Sempre a gente fala que, né, não é dono da razão. É até legal vocês terem uma visão crítica. Se alguém tiver um outro método de tratar candidose, pode falar aí também, é aberto. Mas existem pessoas, até fora do país, o pessoal trata mais com miconazol, pastilha de miconazol, tópico, o próprio Dactarin gel, que é miconazol, né, Darcy, Dactarin gel, que a gente acaba usando às vezes também. Mas o mais frequente mesmo, e eu até acho para concurso, o que mais deve cair é nistatina mesmo, né? Sem dúvida, nistatina, sem dúvida. E é o que a gente acaba usando, né? Isso tem uma relação direta com o paciente. A Rafaela pergunta de novo, mas vamos responder essas duas. A Rafaela, se você quiser até responder aí para a gente trocar. Candidose em criança, qual medicamento usa? Você falou alguma coisa mais repetir? Falei, a nistatina. E depois, a nistatina mesmo. E ela fala colocar Dactarin na prótese enquanto usa também pode? É justamente isso, né? A nistatina cotonete que a gente tinha falado, eu acho que na hora que eu estava falando ela perguntou e aí já respondi, mas nistatina com cotonete, né? 3, 4 vezes por dia. E na questão de Dactarin, realmente a melhor forma de usar é o que a gente falou. A estomatite protética hoje em dia não fica naquele borderline, mas você pode usar Dactarin na prótese sem nenhum problema, e isso vai ajudar muito o paciente. E pedir para o paciente ficar sem usar a prótese à noite, né? Daí mergulha ela numa solução com bicarbonato para basificar o meio e aí, consequentemente, tratar esse paciente. O Eduardo falou, uso micostatin de uso vaginal na prótese e peço para o paciente usar. Não, perfeito, esse resolve sim. Matheus, nistatina 200 mil UI 4 vezes por dia, bochecho, por 5 a 7 dias, pode ser até 7 a 10 dias, talvez seja mais, até para você acompanhar mais tranquilo, né? A gente sempre pede retorno de uma semana, então pode usar 7 a 10 dias, que daí eu acho que às vezes com 5 dias o efeito não é muito... Já vai ter melhorado bastante, mas às vezes não melhorou completamente, né? A Vanessa fala se possível fazer outra prótese, e isso é uma situação interessante, mas eu acho que o mais interessante dentro desse contexto que o Darcy está falando aí é o paciente entender e ser um paciente educado das nossas orientações, porque também não adianta ele fazer todo esse bochecho e não tirar a prótese nunca, para dormir e não higienizar a prótese. O cara vai fazer um tratamento que vai ser muito pouco eficaz, tá? Então a questão da prótese é a mesma coisa, Vanessa. É claro que em muitos casos essa prótese está na hora de trocar mesmo, mas às vezes a prótese é nova, então mais a orientação de ele remover e tudo mais e fazer exatamente como a gente tem feito. A Rafaela fala que pedia para mergulhar em hipoclorito em água.
Na verdade é uma filosofia que vem muito do pessoal da prótese total, mas tem muitos lugares que já está mudando isso, né? O hipoclorito, ele é um antibacteriano, antifúngico até potente, só que ele pouco a pouco vai provocando microporosidades na prótese, e aí, consequentemente, a prótese vai ficar mais porosa e com maior facilidade de formar estomatite protética. Então, hoje em dia, a gente tem evitado fazer esse tipo de procedimento. Se fizer uma ou outra vez, não tem problema, vai ser até bom, mas não é para fazer direto, né? Senão vai acontecer esse problema estrutural na prótese, né? Microporosidades, e essas microporosidades vão favorecer o desenvolvimento de mais ainda da estomatite protética, né? Isso, é boa. Então agora a gente pode, já falamos de prótese, que é a estomatite protética, ou também chamada candidose atrófica, né? E pseudomembranosa. Antes de ir para aquele elite angular, vamos continuar no ambiente bucal e falar de glossite romboide mediana. E aí já aproveita e fala também daquelas lesões de palato mole, que são as áreas avermelhadas, e a gente pede até um exercício muito interessante, que é a famosa lesão em beijo, né? Que o paciente acaba tendo a lesão em língua, dorso lingual, que é a antiga glossite romboide mediana, que antes era considerado um distúrbio de desenvolvimento, e uma lesão avermelhada no palato mole. Quando a gente bate o olho em uma, já olha outro local, acaba tendo, então o paciente tem essas lesões concomitantes aí. Não isso acontece muito, né? A glossite romboide mediana, que é uma área despapilada, bem no centro da língua que acontece. Antigamente, o Felipe falou que era um distúrbio de desenvolvimento. Hoje em dia, por que eles descobriram que não é um distúrbio de desenvolvimento? Principalmente o pessoal antigo, e eu também aprendi como distúrbio de desenvolvimento, porque não se encontrou esse tipo de distúrbio em criança, né? Então, só em adulto, e quando foi fazer micológico, observou-se que tinha infecção por cândida. E é muito comum essa a glossite romboide e a lesão beijada em palato, porque o palato e a língua, geralmente a língua em repouso, ela fica encostada no palato e, consequentemente, forma, né? O fato de encostar faz uma infecção por contato, né? Língua-palato. Isso é muito frequente acontecer. E um tipo de candidose que a gente não falou é a eritematosa, que tem relação assim muito forte com antibiótico terapia prolongada. Aí o que acontece? Quando a gente faz uma antibiótico terapia prolongada, não necessariamente a gente, porque a gente não prescreve antibiótico por tempo prolongado, geralmente, mas o paciente pode, por exemplo, numa sinusite, fazer antibiótico terapia prolongada por conta do tratamento que o protocolo é esse mesmo. E aí vira desenvolver candidose. E acontece aquelas manchas vermelhas em palato ou em dorso de língua, que essas talvez sejam as mais comuns. Só que muitas vezes não são diagnosticadas porque a partir do momento que o paciente parou de tomar medicação, já rapidamente essas lesões acabam regredindo, né? Então, acabam que esses pacientes não chegam muito para a gente, mas se o paciente tiver essas lesões e você questionar na anamnese ele referir essa antibiótico terapia prolongada, muito provavelmente é uma candidose eritematosa, e essa candidose eritematosa também pode desenvolver lesão em beijo, né? Isso pode acontecer com frequência, junto com a candidose, com a glossite romboide mediana. Então a gente acabou falando duas, né? A candidose eritematosa e a glossite romboide mediana, e a quelite angular, por sua vez, ela tem relação com a comissura labial. E quando a gente fala de odonto, muita relação com perda de dimensão vertical, né? Perda principalmente dos dentes posteriores, aí a perda dessa dimensão vertical, essa região fica corrugada, fica enrugada, acumula saliva, e esse acúmulo de saliva faz com que o paciente comece a desenvolver lesões em fissura nessa região. Todo mundo provavelmente já viu também um caso desse, porque é muito frequente, né? Agora, o que acontece? Uma parte dos casos é só Candida albicans que é encontrado, uma outra parte, além de Candida albicans, encontra bactéria, Staphylococcus aureus, e uma pequena parte só bactéria, Staphylococcus aureus. Por isso que muitos desses casos de quelite angular é preconizado neomicina, que tem antifúngico, tem um
um antibiótico também e geralmente vai muito bem nessas lesões de querite angular. Quem nunca não atendeu um paciente mais idoso que teve? Tem casos que são muito complexos de tratar, tá? Não é só, às vezes, restabelecer a dimensão vertical, que a gente já viu casos que a gente trocou a prótese e mesmo assim o paciente vem desenvolvendo ainda a candidose querite angular. Então, nesses casos, a gente prescreve também junto um corticoide para acelerar a cicatrização, né? Então, além de corrigir essa questão de perda de dimensão vertical, essa questão de cicatrização local é muito importante, né? Mas vou ser bem claro aqui para vocês. Tem casos, é igual afta, tem casos que é muito simples, resolve, trata tranquilo com neomicina e tal, nebacetim, quer dizer, não é que tem neomicina, né, na verdade, nebacetim, a pomada, e tem casos que são muito complicados, e aí nesses casos você vai associar nebacetim, vai associar corticoide para tentar resolver esse problema do paciente, que é a querite angular, que a gente aprende muito, né, dessa questão de perda de dimensão vertical. A Rita está perguntando se a querite querite angular pode ser chamada de Perlesh. Isso mesmo. Esse é um nome, um dos sinônimos. A candidose, para os mais que aprenderam antigamente, pode ser chamada também de monilíase, porque a Candida albicans antigamente era Monilia albicans, o fungo, tá? Então, se vocês um dia virem, pode cair em concurso também, né? Tá escrito monilíase, monilíase refere-se a candidíase. É a mesma coisa do Perlesh também, mas o Perlesh é exclusivo da região de comissura labial. Então, essa sinonímia acontece mesmo. E a Vanessa fala se o corticoide é um imunossupressor, se ele não vai piorar a querite angular? Então, depois que você restabeleceu a dimensão vertical, isso é uma boa pergunta. Você não vai passar como primeira opção, tá? Você vai restabelecer a dimensão vertical, vai usar a pomada que eu falei, o antifúngico, antibacteriano, nebacetim, aí não melhorou, aí você vai usar o corticoide, tá? Então, em casos bem específicos, tá? Não é sempre que você vai chegar e colocar corticoide, vai depender do caso. Se é um paciente jovem que tem isso, você prescreve primeiro nebacetim, antifúngico, antibacteriano, um antibiótico, e aí depois você prescreve corticoide e aí vai ajudar, tá? E a Bruninha pergunta, também pode ser tratada com toxina botulínica, essa queda de ângulo da boca? Eu acho que a gente, assim, eu não sei vocês, eu tenho pouca experiência com esse tipo de tratamento, mas até em São Paulo, mesmo, a nossa unidade lá, parece que a Bibi estava tratando uns pacientes assim, estava tendo um resultado bem interessante. Então, se a gente parar para pensar, realmente tem um sentido a pergunta da Bruninha, porque você restabelece a dimensão vertical, não só do ponto de vista de dentição mesmo, de arcada, mas também do ponto de vista de ângulo de pele mesmo, né, que você acaba com toxina botulínica, então faz sentido de diminuir ali o acúmulo, porque você vai diminuir o ângulo corrugado. Então, você diminui esse corrugado, deixando um aspecto mais liso, faz muito sentido. Eu acho que é um tratamento que deve ser bem eficaz. Tanto diretamente para o tratamento de candidose parece ser bem interessante. A gente não tem experiência, mas falando assim, a gente vê que tem fundamento, né? Não é algo que não possa ser usado. E para finalizar a candidose, acho que faltou a gente falar também, a mucocutânea é uma candidose bem mais agressiva, que pode ocorrer também boca e pele, difícil, rara. Quem que vai ver mais a mucocutânea? Geralmente mais dermatologista, médico, paciente que está em hospital, com muitas comorbidades. Chegar para a gente, uma candidose mucocutânea é muito, muito difícil mesmo. Agora, uma que a gente esqueceu, e isso aparece realmente, é as candidoses leucoplásicas e hiperplásicas. O que é isso, a candidose leucoplásica e hiperplásica? É quando a cândida acaba formando uma placa branca mesmo, tá? Que geralmente pode ser em mucosa jugal, é o local mais de escolha, língua também. E aí vocês devem estar pensando, nossa, Felipe e Darcio, será que isso daí a gente não pode fazer um diagnóstico diferencial então com leucoplasia? Em alguns casos, sim.
principalmente em mucosa jugal, que é mais difícil. Às vezes o paciente tem só unilateral e é um paciente fumante também, então você vai falar, nossa, tô meio perdido. E aí cabe a biópsia. Tá? A gente acabou não falando muito da questão de exame complementar, porque a gente subentendeu que vocês têm um conhecimento que o diagnóstico de candidose é clínico, tá, gente? Não precisa de um exame, seja uma citologia, uma biópsia de uma lesão, de uma quelite angular, de uma estomatite protética, de uma glossite romboide, para saber que é cândida. O diagnóstico é clínico, é a nossa avaliação. Porém, as candidoses leucoplásicas, elas se fazem muitas vezes, até maior porcentagem dos casos, a gente deve fazer biópsia. Porque às vezes confunde mesmo. E também a gente tem que entender a questão do processo diagnóstico. Ó, de novo eu falando do processo diagnóstico, né? Você foi uma chamada, Reis? Não, não. Parece quando a gente está dando aula que o aluno levanta o braço, né? A candidose, gente, a gente estava com um paciente um tempo atrás, estava com uma área bem esbranquiçada, paciente fumante inverterado, tipo assim, um maço de cigarro por dia nos últimos 20 anos. E ele estava com uma lesão esbranquiçada em dorso lingual, juntando com uma área eritematosa. Aí que eu venho pensar, nesse dia tinha até uma menina, que às vezes tem uns alunos fazendo estágio com a gente, a aluna olhou, ficou extremamente preocupada, falou, nossa, Felipe, eu acho que isso aí pode ser um carcinoma e tal. E aí eu comecei a arguir ela para ela pensar. Gente, carcinoma epidermoide, já fazendo um parênteses, semana que vem vai ser semana toda falando de lesões cancerizáveis e câncer, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí que a semana que vem a live só disso. Mas já adiantando, aonde que tem mais, qual é a maior frequência de câncer em língua? É dorso lingual ou é bordo lingual? É borda, né, Darcy? A gente sabe que é lateral da língua. Isso aí, se tiver uma área esbranquiçada lá, vamos ligar o sinal de alerta. Mas no dorso, é impossível? Não, mas quantos casos aí você já viu de câncer eminentemente de dorso? Não aquele que começa em base e vai para o dorso, ou começa na lateral e vai para o dorso. Aquele que começa diretamente no dorso lingual. Praticamente a gente não vê. Aí vem o nosso raciocínio. Independente do cigarro, a paciente tem ali uma candidose em dorso lingual. E aí na hora a gente olha para o céu da boca e ela tem uma área eritematosa que praticamente fecha o diagnóstico. Só que é um caso que, como ela é uma fumante inverterada, nós achamos por bem fazer uma biópsia incisional da lesão, tá? Com diagnóstico, com hipótese diagnóstica, candidíase leucoplásica, que foi confirmada pelo histológico. Então, nossa candidose não foi carcinoma epidermoide nem leucoplasia, tá, gente? Então, vejam bem que são lesões diferentes. Agora, se essa candidose está na borda lateral, que é mais raro, tá? Ou está na mucosa jugal, mais frequente, aí eu não vejo problema da gente colocar como hipótese diagnóstica uma comparação leuco ou cândida leucoplásica, tá? E tratamento dessas lesões, raramente essa lesão vai regredir usando nistatina e bochecho. É uma lesão que a gente vai difícil de tratar, como qualquer infecção fúngica. Você vê essas micoses cutâneas, micose onicomicose, né, micose em unha, são difíceis de tratar. Não é uma doença simples que vai passar o antifúngico e vai tratar. Mas esses casos a gente acaba lançando mão de um antifúngico sistêmico, um fluconazol por uma semana. Também nem adianta alguns casos de candidose vaginal também, que a mulher acaba tratando com dose única. Esse caso de língua também, de boca, não trata com dose única. É difícil de tratar, tá, gente? Então, eu acho que até nesses casos vale a pena a gente fazer uma abordagem multidisciplinar e introduzir aí um clínico infectologista que seja, um outro profissional, até mesmo um dermato, não vejo problema, que tem experiência em doença para poder fazer o tratamento concomitante com a gente, tá? Então, Darcão, aquele nosso resumão de lei, porque falta 10 minutos aí, a gente vai falar um pouquinho de PB-micose e de histoplasmose. Você pode fechar para a gente... Vamos só responder algumas perguntas aqui, ó, Felipão? Vamos, a Lari perguntou, Nossa, pena que perdi a live de infecções bacterianas. Acessa o nosso canal do YouTube que a gente postou lá, tá? Então, nosso canal do YouTube, procura lá, CK Estomatologia, a gente tem o vídeo da íntegra, tá? Tá todo lá no nosso canal. Então, pessoal que for... A gente sempre está postando essas lives de estomatologia no nosso canal do YouTube. Nosso canal tem bastante conteúdo também de
sem ser só essas lives, tá? Então acessem lá, é bacana. O Adriano está perguntando se candidose pode ser confundida com névoa branco esponjoso. Sim, em alguns casos, nevo branco, se for a candidose em mucosa jugal, pode até ter uma confusão, né? Que tem os casos de nevo branco que é muito, muito florido, né? Então a gente vai fazer o diagnóstico fácil, clínico. Então nunca é aquela história, nunca é nunca, né? A gente pode, dependendo do caso da leuco e do nevo, Pode a gente entrar. pode entrar como hipótese diagnóstica, sim. É que a maioria dos casos de névoa branco é o que você São falou, bem, são bem muito floridos. floridos, bem extenso, né? É. Bem extenso. Aí a gente vai matar o diagnóstico tranquilamente. A Tatiane está perguntando se pode confundir com leucoplasia, acho que já explicou lá, Explica. Na né? verdade, ela até afirmou. A Uhum. Isadora está sempre com a gente aí também. É... Ela Anfotericina é usado também, a Vanessa está sim, perguntando. Só boa, que a Vanessa. anfotericina tem um outro problema, ele é extremamente Tóxico. hepatotóxico, É. então é usado só em âmbito hospitalar, Mas em casos complicadíssimos, né? sim. Se você lê algum artigo, algum livro, a anfotericina B, ela vai estar aí como tratamento de candidose, como eu falei. A gente tem uma filosofia nossa, basicamente se limita a 3 medicamentos, que é bicarbonato de sódio, nistatina e fluconazol. Às vezes a gente passa o Dactaringel, que é o miconazol, vamos colocar. Mas se você olhar, tem miconazol que pode ter ação tópica e sistêmica, itraconazol, clotrimazol, cetoconazol, são todos aí os antifúngicos, anfotericina B, sulfas em alguns casos que eles acabam usando também. Então, assim, é muito amplo isso daí. Tá, minha experiência com anfotericina, já tratou um paciente com anfotericina B, Não. eu nunca não tenho. Não tinha. Então, assim, sabe que é mais em nível hospitalar mesmo, tá bom, Vanessa? E a Gabi aí, a Gabi Larsones. A Gabi Takahashi, que foi Ah, nossa aluna de graduação, perguntando se a candidose tem alguma relação com a xerostomia. Quer responder para ela aí? tem uma relação grande, porque assim, quando o paciente tem xerostomia, Gabi, a saliva, na verdade, lembrando, né, das aulas de saliva, a saliva tem um monte de substâncias antibiológicas, né, antibacteriana, antifúngica, né, tem inclusive anticorpos na saliva que todos esses componentes acabam atuando contra micro-organismo. Quando você diminui essa saliva, o que acontece? Além da questão de ter essas substâncias antimicrobianas na saliva, a saliva tem a questão de limpeza mecânica também. Então, a saliva funciona de várias formas, né? Da questão mecânica e da questão dos componentes da saliva. Então, realmente, a questão de xerostomia e candidose tem uma relação bem grande. E aí a Rita pergunta da posologia do fluconazol, 50 a 100 miligramas uma vez ao dia. É geralmente o que a gente acaba fazendo mesmo, né? Só Acho que que a gente é 100 miligramas, né? Eu não lembro exatamente. 100 miligramas uma vez ao dia durante 7 dias. Assim, Mas casos muito muito bem bem. mais. Como eu falei, casos assim, você não vai fazer esse tratamento, Rita, para uma candidose, estomatite protética, nada disso. E eu até recomendo, como o antifúngico também é um medicamento forte, não, o fluconazol também tem entre aspas, ele é um pouco hepatotóxico também, né? Eles são medicamentos mais fortes. Se você não tem experiência, eu prefiro que você use e trabalhe junto com um infectologista aí para fazer a abordagem do paciente. E nesses casos de candidose hiperplásica, leucoplásica, mucocutânea, que são casos mais graves. Quantos dias, ô Vanessa? Isso também vai variar muito, tá? Existem algumas terapias de antifúngicas que o paciente fica mais de semana tomando o antifúngico, tá? Mas a gente sempre faz um protocolo mais rápido de uma semana. Isso que acaba até os artigos mesmos acabam falando nessa questão do tratamento de candidose. Como eu falei, diferente da candidose vaginal, que às vezes você pode fazer 2 doses de 150 miligramas ou dose única,
a nossa experiência de tentar esse tipo de abordagem não melhorou absolutamente nada na candidose do paciente. Tá? Então, às vezes, a gente tem que persistir por uma terapia um pouquinho mais longa. Tá? Mas, de novo, toma um pouco de cuidado, porque não é um medicamento simples de utilizar. O negócio da Rita é 150, tá? Fiz uma colinha aqui, eu vi que é 150 miligramas, fluconazol. Uma vez por dia, né? É. Sim. Mas existem algumas terapias também, né, Arsiones, que os caras acabam diminuindo essa dosagem e prolongando o tempo. Essa dosagem de 150 miligramas, às vezes ela é muito utilizada como dose única. Daí ele aumenta, né? Por exemplo, é a mesma coisa aquele caso, fazer um paralelo, que a candidose acaba caindo também nas DSTs vaginal, dependendo, ela acaba sendo uma DST. Uma IST, né? Um exemplo de uma IST. Gonorreia, clamídia, essas doenças geralmente são tratadas com elas são doenças bacterianas, protozoárias, então você trata com azitromicina, por exemplo. E a azitromicina, dose única de 1 grama, é o recomendado para tratar a clamídia, por exemplo. E se você pensar, muitas vezes a gente usa a azitromicina como para tratar dor de garganta. Dilui em dosagens diárias de 500 miligramas. Tá? Então, quando a gente faz uma dose única, a gente geralmente aumenta um pouco mais. Entendeu? Mas é isso daí. E partindo, então, já fez o resumão de... Vamos fazer um resumo. Agora. Beth, nossa aluna, tudo bom, Beth? Pode ser também, Vanessa. A candidose, isso pode acontecer sim. Durante o ciclo menstrual, a paciente fica mais predisposta. Candidose vaginal, gente, não vou nem me ousar falar aqui, porque é uma área que foge um pouco, mas também tem várias causas, pode ser multifatorial. Menina que usa muito roupa de academia, cria um ambiente ali de predisposição. Então, assim, é difícil a gente abordar nesse caso, mas paralelo à candidose oral, a gente vê a questão também da predisposição de fatores que podem favorecer o desenvolvimento do fungo, tá? Não vamos fazer um fechamento aqui, porque pior que a gente nem vai conseguir falar praticamente de paracoccidioidomicose. Quanto tempo a gente tem, Darção? Tem 8 minutos. Né? Mas vamos correr que a gente fala pelo menos... Só fazer um fechamento da candidose. Então, candidose, lembrando, Candida albicans é o fator etiológico principal, vários tipos de candidose, pseudomembranosa, eritematosa, lesão beijada, candidose, glossite romboide mediana, que dá no dorso da língua, na região mediana, a quelite angular, ou perleche, candidose mucocutânea e a síndrome endócrino candidíase, também é um fator que existe. Tratamento, de uma forma geral, para concursos, sempre nistatina, e candidíase sem dúvida nenhuma, a infecção fúngica que mais é cobrada em concursos, geralmente questões mais fáceis. A questão mais complexa de candidose que eu vejo é quando pergunta quais são as crônicas, quais são as agudas. Né? Aguda, de uma forma geral, são 2, principalmente. A pseudomembranosa, 3 até, né? Pseudomembranosa, eritematosa e a quelite angular. Mas a quelite angular também pode ser crônica. O restante, geralmente, de uma forma geral, é classificado como candidose crônica, tá? Então já vi pergunta na VUNESP perguntando quais dos tipos de candidose é do tipo agudo e qual é do tipo crônico, por exemplo. Aí seria uma pergunta mais complicada e mais difícil de todas, né? Só dando uma introduzida na questão de blastomicose sul-americana ou paracoccidioidomicose, quem é o agente causador é o Paracoccidioides brasiliensis, é um fungo que é endêmico de algumas regiões do Brasil aqui, né? Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, se você receber, por um acaso, um paciente do Nordeste, provavelmente não seja paracoccidioidomicose, mesmo com as características clínicas parecidas com essa lesão. Quando a gente fala de concurso público, eu sempre falo que a paracoccidioidomicose tem 2 palavras-chave. Se tiver escrito estomatite moriforme ou macroqueilia, ou macroqueilite, no enunciado, provavelmente vai estar falando de paracoccidioidomicose. Esse fungo ele também tem 2 formas, né? Tem a forma de levedura, que essa é a forma patogênica, né? E a forma de esporos. Então, a forma que eu acho que a maioria
vocês não sei se lembram, mas as lâminas de paracoxidomicose forma a levedura com duas leveduras se formando, ou o que o pessoal chama de orelha de Mickey, ou roda de Lehmann quando pega toda a região da levedura, né? Geralmente é relacionado com... acomete muito mais homem, muito mais homem. Por quê? Porque tem a questão de Trabalho proteção rural, hormonal. não, também da proteção hormonal, desculpa, Darção, e já aproveita e já responde a Gabi. Proteção hormonal por conta dessa questão, as mulheres, os hormônios estrogênicos, né, e tem essa proteção, e tem relação com o trabalhador rural, por quê? O trabalhador rural, geralmente, esses fungos ficam, né, são na região de rural mesmo, né, eles ficam nas folhas, né, e aí ele é aspirado. Tanto que quando acontece na boca, não é a manifestação primária da paracoxidomicose, já é a disseminação da lesão. É igual a tuberculose que a gente falou na aula de doenças bacterianas. E aí o que acontece, né? O órgão primariamente envolvido após a aspiração, qual que é? Pulmão. Daí depois que acometeu o pulmão, ele vai, por disseminação, acometer a região de boca. E pode acometer vários outros órgãos além da boca, né? Então tem essa questão de ser homem, tem essa questão de trabalhador rural, uma relação bastante grande, e as duas palavras-chave que são muito importantes para concurso e até para você que pode ver paciente é estomatite moriforme, macroquelia. Então, é uma doença endêmica sul-sudeste e centro-oeste, não acontece no norte e nordeste. Esses pacientes você não vai fazer tratamento com nistatina, porque ele tem um acometimento sistêmico. O primeiro órgão envolvido foi, inclusive, o pulmão. Por isso que até muitas vezes na anamnese, quando você tem uma lesão parecida com paracoxidomicose, é muito importante perguntar se o paciente teve surtos ou problemas com tosse, né, sistema respiratório, porque o acometimento de pulmonar é bastante importante e característico, né? Uma tomografia não, uma radiografia póstero anterior de tórax, muitas vezes o médico clínico que está acostumado a ver, ele vai conseguir fazer o diagnóstico com uma radiografia. Só para fechar, quanto tempo a gente tem, Darcy? Senão a gente cai. 3 minutinhos. 3 minutinhos. 3 minutinhos, já respondeu a Gabi, respondeu o Adriano rapidinho. Mulheres pode ter, depois dessa doença, depois da menopausa. Pode ser, mas assim, mesmo a menopausa há uma diminuição, mas ele continua tendo, né, uma pequena quantidade desses hormônios, e aí, mesmo essa pequena quantidade já é suficiente para fazer uma proteção. E além disso, tem que também entender como que a mulher vai se contaminar, né? A mulher tem que ser uma trabalhadora do campo. Sim, e aí sim. tem toda essa questão. Os pacientes urbanos não vão desenvolver, né? Eu não, desculpa se eu não ouvi, mas você falou o causador, que é o Paracoccidioides brasiliensis, né? Já falou. E fechando total, 30 segundinhos falando de histoplasmose. Relação com fezes de aves, né? Então, aqui no Brasil, doença do pombo, por isso que ano passado estava um probleminha de histoplasmose, nunca varrer a fezes de pombo seca, né? Porque você pode acabar aspirando. É uma doença endêmica de algumas regiões lá, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Regiões dos vales dos rios lá, Missouri, Mississippi, né? E aqui no Brasil tem relação com pombo. Então, isso é bastante importante. Tratamento da paracoccidioide é antifúngico sistêmico, tá, André? Então, não é a gente que faz, geralmente a gente encaminha para o infecto. Eu vou pedir para encerrar de novo que o pessoal que gostou, marca a gente lá no Stories, alguma coisa, ou não, no feed mesmo, para a gente saber que está... Para a gente saber, faz um print aí, pessoal. Uma forma de agradecer a gente também, porque a gente... Tá aqui e a gente saber que vocês gostaram da live. Do conteúdo. Segunda-feira, live às 15, né? Então, eu ia te falar até outra coisa, Darson. A gente pode até, eu estava pensando em fazer uma enquete no meu Insta também. A gente já sabe que a semana que vem vai ser câncer e lesões cancerizáveis. Fazer uma enquete do horário, 15 ou 18. Daí o pessoal vota lá e a gente vê, não sei o que você acha. Porque 18 horas para mim fica um pouco mais tarde também. Né? Porque você também vai fazer outra live com questão, né? Então você acha que é fechar nas 15 mesmo? Vamos fechar às 15, que daí já fica definido essas nossas aí, né? Então semana que vem, 15 horas, pessoal, a gente espera vocês aí.
A gente vai. Hoje acabou, a gente não divulgou tanto essa durante esses dias, mas a gente vai divulgar bastante e a gente espera vocês. Não Se der esquece pra aí, fazer viu, uma pessoal? live, Fazer uma... marca um conhecido que possa assistir também pra gente saber, né, que você